Louvado seja o nome do Senhor, bendito para sempre e eternamente seja o Senhor Deus do universo. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra e a Ele seja o louvor para sempre. Em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja Deus. Te agradecemos por tudo, Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida e esse dia seja um grande dia na sua vida, tá bom? Hoje nós vamos refletir mais uma vez na palavra do Senhor, porque ela é tão importante, né? Às vezes traz à luz coisa que você não pensava. Essa é a minha intenção mesmo. Fazer você pensar em coisas que você às vezes não pensa, não lembra. E essas reflexões servem para você relembrar e falar, meu Deus, é verdade, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar meu comportamento. Então hoje nós vamos ler a epístola de João, né? A primeira epístola de João. Vamos ler o capítulo 1, o versículo 8. Vamos ler para nós meditarmos nesse dia. Diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe a importância que nós temos de entender a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante da grandeza da santidade de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendia muito bem isso quando ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu luto para fazer o bem, mas o mal sempre me assalta. Eu sempre me pego fazendo coisa que eu não deveria fazer. Né? Ele entendeu bem essa questão do ser humano, essa fragilidade humana. Sabemos que nós somos passivos do pecado. Nós não conseguimos viver de uma forma perfeita, então a gente erra. Infelizmente a gente erra. Mas o que fazer então com esse erro, bispo? A gente vai então, já que é normal errar, então para que eu vou me esforçar para não errar? Já que é normal pecar, já que o pecado eu não consigo me largar dele, né? Porque normal não é uma coisa errada, então não pode ser normal, né? Mas já que é uma coisa que eu não consigo largar, então para que eu vou me esforçar? Então Deus vai me entender, Deus vai saber disso e Deus vai ter misericórdia de mim, eu não preciso me preocupar. Só que não é assim que Deus ensina. O Senhor quer que a gente seja pessoas que verdadeiramente entendam que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado é a única coisa que traz o sofrimento na vida do ser humano. Todo o sofrimento que você passa, que eu passo, que nós passamos, que o mundo passa, é por causa do pecado. Se não tivesse pecado no mundo, não tinha sofrimento. O pecado é a causa da dor humana. O pecado é a causa da morte humana. O pecado é a causa da destruição humana. O pecado é a causa da angústia dos humanos. O pecado é a causa da tristeza dos humanos, da depressão, da opressão. Tudo é o pecado, culpado. Das doenças, é o pecado. Então, sabendo disso, que o pecado é a causa de toda a desgraça do mundo, nós vamos querer viver pecando? É isso que Deus está querendo dizer aqui. Você vai querer ignorar o fato de que o pecado te leva para a morte, embora você seja uma pessoa que está passiva de pecar, você não pode se conformar com ele. Ele não pode ser o seu alimento diário. Você tem que lutar contra ele. É uma situação que é fácil para você? Não, mas luta contra. Não aceite que o pecado domina seu corpo. Não aceite que o pecado domine a sua vida, porque se ele dominar a sua vida, você vai perder o prazer dela. Você vai perder a alegria da vida. Você vai perder o sentido de viver. Então, o que fazer? Ele está dizendo aqui, ó. Primeira coisa que tem que fazer: entender que eu e você somos sujeitos ao pecado. Isso é praxe. Sendo assim, ele mostra esse segundo passo. Se nós falar que a gente não peca, a gente engana, não falamos a verdade, ou seja, somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. É um engano, você está se enganando. Você está se enganando.
Sabe o que é você se enganar? É você saber que a tua bênção está aqui para o lado a minha mão direita aqui está o leste. Aí você sabe que a tua bênção está para o lado leste e você começa a colocar pela minha mão esquerda aqui, que é o oeste. Você começa a andar pelo oeste. Aí você está sabendo que é para cá, mas você fala, mas eu quero ir para cá. Eu vou para cá. Aí vai dar na mesma ir para cá. Eu ir para o oeste, vai dar na mesma. Você está se enganando, porque a tua bênção está por cá. Então você mesmo está criando uma situação de engano, de destruição na sua vida. É isso que é pensar que não peca. Eu não peco. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa, ela falou assim, eu não mato, eu não roubo, não pego nada de ninguém, então eu não peco. Mas essas pessoas, não é só isso que é pecado. O pecado não é só prostituir, matar, roubar, né? Esses são os pecados do topo da vida do ser humano. A prostituição, o adultério, né? O homicídio, o roubo, né? Esse é o topo, mas e a mentira, né? E quando você engana alguém, não é? Quando você fala mal de uma pessoa, ou você amaldiçoa uma pessoa, quando você deseja mal para uma pessoa, tudo isso é pecado. Quando nós deixamos de agradar a Deus, quando nós deixamos de glorificar a Deus pelas coisas que Deus nos deu, a gente atribui a nossa inteligência, atribui a alguém, mas nunca leva para Deus. Eu vejo às vezes nas reportagens, tanto o livramento que Deus dá, a pessoa fala, a pessoa teve sorte, que sorte, foi Deus que livrou. Tudo isso a gente peca, não dando a Deus a glória devida, não glorificando a Deus como Deus. São pecados que a gente comete, né? Murmurando, reclamando, não é? Não sendo grato, conforme foi a nossa outra reflexão. Tudo isso a gente peca. A ingratidão, não é? A incredulidade, a dúvida, as dúvidas da nossa vida, tudo isso são pecados, são gerados, são alguns deles que eu estou falando. São várias situações que nos levam ao pecado. Então, o que fazer? Qual o remédio? O versículo 9 ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, ainda que a gente está passivo ao pecado, eles precisam ser perdoados. Porque se eles não forem perdoados, eles vão acumulando na tua vida, pecado a pecado, a pecado, a pecado, a pecado, a pecado, e a sua vida vai vir um peso na sua vida, que daqui a pouco nada mais tem sentido na tua vida. Você está morrendo. Você não tem mais alegria de nada, começa a encrencar com todo mundo, começa a reclamar de tudo na vida. Aí você vai perguntar, por que eu estou assim, eu estou tão esquisito? É por causa que você não confessa seus pecados. Então, a partir de hoje, nessa reflexão de hoje, eu quero que você saiba que sem a confissão não há perdão. Embora, repito, essa realidade de nós sermos passivos, só que Deus não vai levar, Deus não vai poupar a gente porque a gente é passivo do pecado. Deus não vai poupar, não é? A Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. Então não adianta, pecou, pecou. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Para alcançar o dom gratuito, que é a vida eterna, essa morte só vai ser vencida pela confissão do pecado, não é? E pelo arrependimento, não é? Então, não tem como a gente ter a vida que esperamos se nós não entendemos a palavra do Senhor. Confessa os seus pecados. Todos os dias de manhã, ora a Deus. Davi, ele orava, irmão, ele tinha tanta consciência disso, que quando ele orava, ele dizia, Senhor, ele falava para Deus os pecados dele, se ele tinha feito qualquer coisa, ele falava aquilo que ele lembrava, e ele dizia, Deus, se tem algum pecado que foi oculto para mim, me expurga deles, me livra, me perdoa o pecado que eu cometi sem o meu entendimento, o pecado que eu não percebi que eu cometi, também a esse perdoa. Então ele tinha essa consciência, e ele fazia essa confissão. Faça isso você também. Faça isso periodicamente. Assim como você come todo dia, você precisa da comida, você precisa também do perdão de Deus. Você precisa de confessar ao Senhor. De repente, todo esse pesar, esse peso que está na sua vida, essas coisas tudo embaçadas que não vai para frente, nada acontece na tua vida. As coisas parecem que está tudo amarrada na tua vida. Não é que alguém fez macumba, macumba não, às vezes é a tua vida mesmo. Às vezes é a falta de confessar o pecado, porque quando a gente está em pecado, a gente abre uma brecha para o diabo trabalhar na nossa vida. O mal existe, você sabe disso. Só se você for muito ignorante de achar que o mal não existe. Porque se você está vendo o bem, está conhecendo o bem, não tem como você achar que o mal não existe. Porque ele está aí. O mal está aí na sua cara. Não tem como você, que mal o quê? Que demônio o quê? Que diabo o quê? O mal é representado por Satanás.
Assim como o bem é representado por Deus, o Senhor dos Exércitos. Então o mal é o diabo que lança na terra o mal para destruir com o ser humano. E ele usa, a fonte que ele usa para conseguir é o pecado. É o trampolim que o diabo usa para conseguir matar o homem, destruir o homem, é o pecado. Quando o pecado não existe, o diabo perde a força. O diabo só consegue agir mediante o nosso pecado. A gente abandonou o pecado, deixou o pecado, o diabo perdeu a condição dele agir na nossa vida. Então não pensa que você viver na vida errada aí, as coisas, o mal não vai vir sobre você, porque o mal está aí, o diabo está aí, agindo na vida das pessoas. Então, confesse seus pecados. Você confessando, Deus vai te abençoar. Você vai fechar a porta dessa maldição na sua vida. Você vai fechar as portas para o mal entrar na sua vida. Aí sim, entra, as portas da bênção é aberta na tua vida. Né? A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E para Ele abrir, nós temos que estar com a nossa vida confessada diante do Senhor. Então confesse, sabe? Começa a ter o hábito de sempre confessar a Deus. Lembra do que você falou, que você pensou, confessa e também fala que Deus perdoar aquilo que você não percebeu. Tá bom? Reflita sobre essa questão. Pode ser que todo o mal da tua vida está acontecendo porque você não confessa a Deus os seus pecados. Você não enxerga os seus pecados. Você acha que você não peca, só que você está mentindo para você mesmo e a sua vida está indo para baixo. Tá bom? Reflita sobre essa verdade hoje, em nome de Jesus. Oremos. Deus, abençoa essa pessoa que está me assistindo nesta hora, que nós possamos, Deus, ter esse sentimento dessa grande verdade que nós precisamos confessar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e abençoa as nossas vidas. Toca nessa pessoa para enxergar também os erros dela, que ela não seja ensurdecida, cega a respeito dos seus próprios erros, mas que ela possa enxergar os seus erros para assim confessar e assim também ser perdoada. Abençoa em nome de Jesus. Pega o seu copo com água e vamos orar. Deus, eu consagro esse copo com água que está nas mãos dos meus irmãos, que o Senhor os abençoe, que essa água forme uma fonte de vida e de saúde na vida dela, para a tua glória. Amém? Deus abençoe você. Estamos de volta amanhã. Fiquem com Deus todos, tá bom?